Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Mas antes, vocês já sabem daqueles nossos recadinhos super importantes de todos os dias. Alunos com acesso às plataformas do Classroom. Pessoal, não é só chegar lá na atividade obrigatória, chutar que você gerar sua presença. Estudem, use esse tempo que vocês têm agora, tão importante, estamos no último trimestre. Então, preste atenção nas aulas, elas são preparadas com muito carinho para vocês. Estudem e aí sim cheguem na atividade obrigatória, realize-as e vocês assim gerarão sua presença. Já vocês alunos que não têm acesso às plataformas digitais, também é necessário que vocês vão até o colégio, peguem as atividades impressas, chegue em casa e também estude o conteúdo e assim você também gera sua presença. No dia marcado, leve-as e entregue-as na secretaria da sua escola. Tudo bem? Então, agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Opa! A aula de hoje é a aula de número 93. E hoje nós falaremos sobre o gênero artigo de opinião. Em algum momento vocês já estudaram esse assunto. Então hoje nós vamos relembrar e trabalhar um pouquinho mais, beleza? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos relembrar o gênero artigo de opinião, relembrar as características de um artigo de opinião, criar argumentos para defender um ponto de vista, ler um artigo de opinião, relembrar as principais partes de um artigo de opinião, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Primeira atividade de hoje, super tranquila. Para você, aluno, o que é defender o seu ponto de vista? Imagine que você pensa sobre um assunto e você quer defendê-lo a qualquer custo. Como que acontece isso? Como que a gente defende nosso ponto de vista? É uma resposta pessoal. Eu quero saber de vocês como que vocês fazem para defender o seu ponto de vista. Pensa lá um pouquinho, anota aí e logo, logo voltamos para conversar um pouquinho sobre isso, tudo bem?
E então, pessoal, já anotaram, escreveram como que vocês defendem o seu ponto de vista? Não é uma resposta certa, mas uma ideia de como nós podemos fazer para defender o nosso ponto de vista. Vamos ver? Olha lá então. O que é defender um ponto de vista? É defender sua opinião com argumentos fortes, fazendo com que o interlocutor fique num beco sem saída, convencendo-o a concordar com você, mas respeitando a opinião do outro sempre, pois a defesa ocorre por meio da retórica argumentativa. Ou seja, você pode defender o seu ponto de vista, mas pense sempre assim, usando o respeito. Você tem que usar argumentos tão fortes que o interlocutor fique num beco sem saída. O que seria isso? Ele não consegue contra-argumentar, entendeu? Então, use sempre argumentos fortes, porém com educação, respeito. Você pode não concordar com a opinião do outro, mas você tem que respeitá-lo, não é assim mesmo? Então, tá bom. Olha lá então, vamos relembrar o que é o artigo de opinião. Uma das funções dos artigos de opinião é estimular o debate de ideias, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos. O artigo de opinião caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos relevantes para a sociedade que estão em destaque na mídia. Para nós refletirmos um pouquinho, pessoal, vocês com certeza conhecem essas imagens aqui, né? Faz parte do cotidiano de vocês e agora, nesse período de pandemia, mais ainda, não é? É só para refletir um pouquinho, não é uma atividade. Vocês acham que as redes sociais, elas estão se tornando um vício ou é mesmo necessário utilizá-las? Como eu acabei de falar, nesse período de pandemia, nós estamos utilizando muito. Mas vamos pensar nesse período fora da pandemia. Antes, vocês utilizavam mais por necessidade ou era um vício que você não conseguia se controlar? Reflete um pouquinho. Espero que você já tenha pensado um pouquinho e nós vamos então para a atividade 2. Na sua opinião, as redes sociais é um vício ou uma necessidade? Levante pelo menos 3 argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, olha lá o que eu acabei de falar sobre o ponto de vista. Você usa as redes sociais por necessidade ou por vício? Levante 3 argumentos para defendê-los. Já já voltamos com a resposta.
E aí, conseguiram responder? Mais uma vez, é uma resposta pessoal, mas vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Na sua opinião, as redes sociais é um vício ou uma necessidade? Levante pelo menos 3 argumentos para defender o seu ponto de vista. Bem, aí vai depender do que vocês acham que a rede social significa para vocês, né? Para mim, infelizmente, está se tornando um vício. Mas, né, não vamos entrar nesse caso, abafa o caso. Espero que vocês já tenham levantado os seus 3 argumentos para defender o seu ponto de vista, tudo bem? Estudo do gênero. Como vocês já viram em outras aulas, o artigo de opinião partilha com a resenha crítica, o editorial e a charge, também gêneros textuais da esfera jornalística, o caráter argumentativo. Caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos e temas relevantes para a sociedade que estão em destaque na mídia. Então, o gênero artigo de opinião, ele já fala, né? Ele expõe a opinião, mas como eu comentei no início da aula, sempre trazendo respeito às outras opiniões, trazendo argumentos para convencê-lo a acreditar na ideia de quem escreveu o artigo. Então, como eu avisei vocês, como eu falei no começo da aula, vocês podem argumentar, vocês podem dar sua opinião, porém com muito respeito. Chegamos então ao nosso primeiro quiz. Uma das funções dos artigos de opinião é contar sobre a vida do autor, estimular o debate de ideias, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos, de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos, descrever e narrar histórias ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. E então, pessoal, baseado no que nós já estudamos sobre o artigo de opinião, qual das 3 opções está correta? Logo, logo voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, chegaram a uma conclusão? Vamos ver qual a resposta está correta? Olha lá, é a letra B. Uma das funções do artigo de opinião é estimular o debate de ideias, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos. Então, nós podemos debater ideias. Eu concordo, você não concorda, vamos debater, vamos chegar a um posicionamento crítico, certo? Agora, nós temos um artigo de opinião justamente sobre aquele assunto que acabamos de falar, que é sobre as redes sociais. Vamos lá, então? As redes sociais digitais, necessidade ou vício? Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma de computador onde a pessoa se encontra a qualquer hora e lugar, referindo-se aos aparelhos móveis, modifica também comportamentos como o chamado vício eletrônico. Sendo assim, já temos a primeira atividade. Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Atenção ao pronome essa. Essa evolução ao fortalecer o paradigma. Qual a função do pronome essa nesse fragmento do texto? Explique. Então, você vai reler este fragmento do texto e nós temos ali o pronome demonstrativo essa. O que ele está se referindo ali no texto? Presta bastante atenção, faça com calma e logo, logo voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, lembraram do pronome essa? Vamos ver qual que é a função dele nesse fragmento do texto? Olha lá, então. O essa, ele foi utilizado para quê? Retomar uma ideia anterior sem que ela fique repetitiva. Ele está funcionando como um elemento coesivo, a coesão referencial. Nós usamos o pronome essa geralmente para isso, retomar uma ideia, mas sem que nós tenhamos que repeti-la, porque fica um texto muito mal escrito, digamos assim, quando você começa a repetir demais a ideia. Então, na língua portuguesa, nós temos vários artifícios que nos ajudam a fazer um texto mais enxuto. E, neste caso, o essa foi usado justamente para isso, ok? Vamos continuar a leitura do artigo, então? Antes, a expressão indicava o vício das pessoas que não conseguiam se desligar de seus computadores para entrar nas redes sociais, jogar, fazer comentários ou verificar o que está sendo postado. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Basta observar ao redor: pessoas caminhando e usando o celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Crianças e adolescentes conectados o tempo todo. Adultos usando aparelhos de comunicação em festas e cerimônias formais. Atividade 4. Antes, a expressão indicava o vício das pessoas que não conseguiam se desligar de seus computadores para entrar nas redes sociais, jogar, fazer comentários ou verificar o que está sendo postado. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. As palavras antes e hoje, que estão sendo utilizadas como elementos coesivos no texto, são classificadas como. Então, vocês lembram dessa aula? Hoje e antes. O que essas palavras são? Elas são verbo, pronome ou advérbio. Vamos retomar algumas aulas anteriores, aulas lá do fundamental. Eu tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção nas explicações do professor de português, não é verdade? Prestaram, né? Então, volta aquelas aulinhas lá e logo, logo chegamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram descobrir qual classe gramatical é essa? O hoje e o antes? Vamos descobri-la? Olha lá então, o antes e o hoje, eles são advérbios, certo? Então vamos continuar a nossa leitura. Percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. A rede social digital mais utilizada atualmente começa a apresentar desgaste devido ao uso de correntes, pensamentos de autores que nem sempre são verídicos, comentários pagos por partidos políticos e excesso de propagandas de empresas na comercialização de seus produtos e serviços. Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comunicassem. Atividade 5. Percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. Qual a função da conjunção entretanto nesse fragmento? Mais uma classe gramatical aí, agora a conjunção entretanto. Que função que essa conjunção entretanto tem ali nesse fragmento que acabamos de ler? Estuda lá um pouquinho que a gente já volta com a resposta. E aí, pessoal, descobriram qual que é a função da conjunção entretanto? Olha lá então. Elas conectam dois termos ou duas orações com a mesma função, exprimindo uma relação de contraste, de oposição. Olha ali então. O que ela está fazendo? Ela está ligando percebe-se com o resto da oração. Percebe-se, entretanto, e assim vai, ok? Continuando a nossa leitura então. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se pode negligenciar outros itens no quesito saúde.
devido à radiação e ao contato direto com os aparelhos que trazem problemas como diminuição da visão, tendinite, dor nas costas, má postura e ansiedade, entre outros. Destaque-se, por sua vez, o lado fantástico dessa tecnologia, que possibilita comunicação em tempo real, com fotos, imagens e comentários. Enfim, devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação para que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira a contribuir para a real aproximação e compartilhamento entre as pessoas com liberdade e não como escravidão e dominação. Esse artigo é da Tânia Taiti, da Gazeta do Povo. Agora, vamos relembrar as partes de um artigo de opinião. Essa aula vai continuar na aula 94 e nós vamos explorar melhor esse texto, tudo bem? Olha lá então, as partes de um artigo de opinião são o quê? O título, e ele deve incluir o recorte do tema, isto é, a perspectiva sob a qual será apresentado. Elaborar uma pergunta é um recurso interessante. O texto deve obrigatoriamente responder a ela. Também temos a introdução, que é responsável pela contextualização do tema. O desenvolvimento são usar as estratégias para persuadir o leitor a aceitar a tese defendida. E, por fim, a conclusão, que tem como função encerrar a linha do pensamento desenvolvida. Tudo isso nós trabalharemos melhor na aula 94, não se preocupem. Chegamos a mais um quiz, pessoal. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão são partes do gênero textual. Reportagem, notícia ou artigo de opinião? Pensa lá um pouquinho e logo, logo voltamos.
E então, conseguiram responder a questão do quiz? Olha lá então, título, introdução, desenvolvimento e conclusão são partes de qual gênero textual? Que aula que nós estamos tendo hoje? Que a professora acabou de explicar essas partes? Aham! Letra C, o artigo de opinião. Certo? Muito bem. O que nós aprendemos na aula de hoje, pessoal? Nós relembramos o gênero artigo de opinião e suas características. Criamos argumentos para defender um ponto de vista, eu pelo menos espero que vocês tenham criado. Lemos um artigo de opinião, relembramos a forma composicional deste gênero textual e trabalhamos com alguns elementos coesivos no texto. Não foi isso que nós fizemos hoje? Lemos aquele artigo de opinião que falou se as redes sociais são vício ou se realmente é uma necessidade. Eu pedi para que vocês criassem argumentos para defender o seu ponto de vista. Falamos um pouquinho sobre como que eu defendo o ponto de vista e trabalhamos ali algumas classes gramaticais. Lembram? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, relembrado sobre o artigo de opinião. E na nossa próxima aula nós vamos retornar com este assunto, aprofundando um pouquinho mais, ok? Então, espero que tenham aproveitado a aula e nos vemos na próxima. Até logo!